conforme está escrita na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1, versos de 16 a 21. 2 Pedro, capítulo 1, versos de 16 a 21. Vou precisar contar com a paciência dos irmãos, porque esse negócio desse calorzão, bebendo água gelada, e como é que você não toma água gelada? A garganta vai complicando, né? E eu falo baixinho, ainda bem que eu tenho essa virtude, então aí os problemas são menores, né? Os irmãos já me conhecem. 2 Pedro 1, versos 16 a 21, a Bíblia diz assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam, nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falando da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A Escritura é uma grande maravilha de Deus. Não existe um livro igual. Não existe um livro que tenha sido tão traduzido. Não existe um livro que tenha sido mais lido. Não existe um livro que tenha sido mais vendido. Não existe um livro que tenha sido mais queimado, mais perseguido do que as Escrituras. Não existe. Não existe nenhum livro na história humana que tenha transformado, conforme o testemunho das pessoas, transformado tantas gentes, séculos após séculos. Isso nos mostra como a Escritura é única, como ela é uma maravilha da parte de Deus. Essa realidade me faz lembrar uma história que o reverendo Ronaldo Lidório contou do tempo que ele passou traduzindo o Novo Testamento entre os cocombas, lá na África. E ele diz então, naquele tempo que houve aquele avivamento naquelas aldeias, naquela região dos cocombas, que as pessoas vinham para cultuar a Deus. Eram cultos, irmãos, de 3 dias, 4 dias, de maneira ininterrupta. Elas vinham então, às vezes, de longas distâncias a pé, chegavam ali, naquele ambiente, cultuavam a Deus, cantavam a Deus. E uma das práticas, porque até aquele momento, eles ainda não tinham a Bíblia traduzida, inclusive depois o Novo Testamento chegou até eles, mas como eles não tinham a Bíblia nas mãos, eles tinham o costume de, nesses dias de culto, uma das disciplinas espirituais que eles faziam era, assim, memorizar alguns versículos, uma porção da Escritura. E o pastor Ronaldo Lidório conta que uma mulher que estava ali, havia então memorizado os versículos daquele encontro, daquele tempo de culto, de adoração, e ela então sai de volta, andando por volta de 3 dias, para chegar na sua casa. Mas quando ela já estava chegando perto da sua casa, ela percebeu uma coisa: a mente dela havia esquecido um dos versículos. Um dos versículos. Ela pega o caminho de volta,
para encontrar com o missionário e diz para o missionário: missionário, por favor, me lembre o versículo que eu esqueci. E aí o missionário fala: minha querida, mas você andou tanto por causa de um versículo. E ela respondeu: a palavra de Deus é preciosa demais para a gente perdê-la no caminho. Será que a gente tem esse apreço pela palavra? A gente tem tantas Bíblias, tantos recursos, você tem no seu celular, nós temos ela impressa, nós temos ela com comentários, nós temos a Escritura na nossa língua, fruto da bênção do Senhor, de trazer até a nossa nação homens que se dedicaram na tradução das Escrituras, temos versões que podem ser comparadas, temos uma riqueza enorme, mas será que nós temos o coração dessa mulher de entender que a palavra de Deus é preciosa demais para a gente perder no caminho, nas andanças? Há uma história que eu gosto de contar. Em uma das viagens que nós fizemos ao Peru, sempre levando Bíblias. Ali naquele país há uma carência enorme até hoje de literatura cristã, em especial da Bíblia na mão das pessoas. Então nós levávamos Bíblias, íamos para as aldeias quechuas, mais afastadas, onde a carência era ainda maior, muito maior, e nós ali fazíamos um trabalho de evangelização e de colocar a Bíblia na mão do povo. Mas nós chegamos num lugar chamado Pumamarca, um frio terrível, e lá nós achamos oposição. Lá a coisa não foi simples. Então nós tivemos que mudar a estratégia. Ao invés de ir de casa em casa, nós marcamos um lugar central, inclusive perto da delegacia, porque havia ameaças contra a equipe, para nós então pregarmos e distribuirmos Bíblia. Agora imagina a loucura, né? Eu pregando em português, a irmã que fala espanhol e quechua, traduzindo para o quechua, eu espero que ela tenha sido fiel à tradução, né? E depois a distribuição das Bíblias, dezenas de conversões nesse ambiente hostil, muita gente impactada, mas aí houve um problema. Era gente demais para a Bíblia de menos. E aí, literalmente, os arruaceiros que estavam nos perseguindo, eles acharam nisso um modo de inflamar as pessoas contra nós. E nós tivemos que, literalmente, ir para o pátio da delegacia para esperar o tumulto acabar. Quando nós estávamos lá no pátio, chega um menininho, acho que ele devia ter uns 7 anos, os olhos cheios de lágrima, mão meio trêmula, chegou em mim, olhou bem para mim e falou: por favor, me dá uma Bíblia. Por favor, eu preciso muito de uma Bíblia. Irmãos, quando eu olhei nos olhos daquela criança, eu pensei: meu Deus. Aí eu cheguei para a equipe e falei assim: vasculhem todas as sacolas de vocês, as malas de vocês, vamos ver se sobrou uma Bíblia para esse menino. E assim nós fizemos. E nós achamos uma única Bíblia. E quando eu cheguei com a Bíblia, eu falei assim: filho, está aqui para você. Eles gostam muito de usar a expressão papá lindo, né? Tipo assim, papai lindo. E ele abraçou a Bíblia e ele falava: papá lindo, obrigado. O Senhor me ama, papá lindo. O Senhor mostrou hoje que o Senhor me ama. Muito obrigado, papai lindo. E chorava, chorava. E eu perguntei para ele: filho, o que está mexendo tanto com o seu coração ao ganhar essa Bíblia? E ele me disse: a minha mãe morreu. E eu falei uma coisa para Deus: Deus, me dá uma Bíblia para consolar o meu coração. Para consolar o meu coração. E Deus me ouviu.
dê um abraço de gratidão, saio feliz, sentindo que Deus é um Deus que não apenas ouve as orações, mas é um Deus que fala conosco através da sua palavra, inclusive quando nós temos nossas perdas e vivemos nossas dores. Mas como temos dito, não obstante toda a riqueza da Escritura, e dela ser uma das maravilhas tremendas de Deus, e dela ter esse poder de nos conduzir, às vezes exortar, às vezes consolar, tantas e tantas vezes nos instruir, nós vivemos tempos muito difíceis, que mais uma vez, de modos sutis, a partir de sofismas, a igreja do Senhor tem sido bombardeada no sentido de perder essa segurança nas Escrituras e reconhecê-la como palavra autoritativa, a única regra de fé e prática. E boa parte disso tem a ver com o fato de que, apesar de dizerem que nós somos pessoas da Bíblia, muitos de nós não conhecemos a Bíblia a qual carregamos. E como não conhecemos a Bíblia que carregamos, nós nos tornamos suscetíveis a pensamentos, ideologias que nascem inclusive dentro da igreja, mas que tentam arrancar de nós o apreço pela palavra. Então, à luz desse texto, eu gostaria de avançar. Nós já estamos, se eu não me engano, no 4º sermão que está focado em como Deus se revela. Nós já vimos a revelação geral de Deus, como o Senhor se revela nas coisas criadas. Vimos que essa revelação geral está conectada com o fato de que você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então há uma moralidade universal em todos os povos, há um nível de consciência de algumas coisas entre todos os povos. Contudo, o pecado obscureceu a mente e o coração humano de tal maneira que essa revelação geral é totalmente insuficiente para que alguém conheça de fato a Deus e possa se render ao projeto de Deus. Então Deus, pela sua bondade, além de se revelar desse modo geral, a partir do modo com que Ele nos criou, sendo indivíduos com espiritualidade, e também a partir do meio que Ele criou tudo que existe, Ele então se revela de um modo especial. E tudo que nós podemos conhecer acerca de Deus, nós só podemos porque Ele revelou. E isso mostra a sua justiça, a sua santidade, mas acima de tudo, mostra a bondade de Deus para conosco. Porém, é necessário, nesse entendimento da revelação especial, também compreendermos o papel específico da Bíblia nesta revelação. Então, quero trabalhar com você à luz desse texto, e nessa crescente. Se você perdeu os outros sermões, vai lá no nosso canal, Igreja Luz, lá no YouTube, volte, compreenda, para que você cresça nessa dimensão do entendimento da palavra de Deus. Mas eu quero trabalhar aqui com você, nesta noite, 3 verdades, 3 elementos ou princípios que nós precisamos ponderar e considerar nessa relação da Bíblia com o Deus que se revela e com essa revelação de Deus. Talvez, inclusive, e aí vem o primeiro princípio, a Bíblia não é a própria revelação, mas o registro dela. Vou repetir. A Bíblia não é a própria revelação, mas é o registro dela. E por que nós precisamos entender isso? Porque Deus se revelou aos profetas, Deus se revelou aos patriarcas, Deus se revelou aos apóstolos, e a própria Escritura diz que Deus falou mais do que o que temos registrado.
Deus fez na história mais coisas do que a Bíblia narra. Lá no Velho Testamento, por exemplo, aparece um camarada chamado Melquisedeque. E o Novo Testamento, inclusive, diz que Jesus é sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Mas nós não temos o registro de como Melquisedeque. Vamos lembrar que não havia ainda o povo de Israel, porque o encontro dele foi com Abraão, o patriarca do povo. O povo ainda iria surgir através da linhagem de Abraão. Como que Melquisedeque conheceu a Deus? Como Deus, o Deus verdadeiro, se revelou a ele? Inclusive o texto diz que ele ministra ali para Abraão e que Abraão entrega os dízimos. Isso muito antes da lei. Mas como? Como havia essa compreensão desses princípios? Porque Deus, de um modo, na história, se revelou. Nós lemos, não é? Que a descendência, não a de Caim, não a de Abel, porque Abel foi assassinado por seu irmão Caim, mas a descendência de quem, gente? Quiz. Sete. A descendência de Sete conhece o Senhor. Tem um cara que anda tanto com Deus, mas tanto com Deus, e aí você tem basicamente 2 versículos narrando isso, que de repente ninguém podia encontrar ele. O Senhor o levou para si. E o levou para si não é que ele morreu, não. Ele foi arrebatado. E ele conheceu o Senhor. Então Deus se revelou a ele. O que Deus disse a Enoque? Quais foram as palavras de Deus para Enoque? Nós não temos registro. No Novo Testamento, João capítulo 21, ele nos dá ali por volta do verso 30, o propósito por que ele escreve aquele evangelho. E ele começa falando desse propósito dizendo, na verdade Jesus fez muito mais do que está escrito nesse livro. Ou seja, há realizações de Jesus, palavras de Jesus, que não foram registradas nos evangelhos. Ele falou e fez muito mais do que o registro. Só que aí ele diz, estas coisas, porém, foram registradas para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, a Escritura é uma dádiva de Deus, porque ela é o registro de boa parte daquilo que Deus revelou. E nesse sentido, apesar da Bíblia não conter tudo que Deus revelou, ela contém tudo que nós precisamos saber sobre Deus. Olha que coisa tremenda. Nós não precisamos nos preocupar com aquilo que não foi registrado. Por quê? Porque o que foi registrado é o que nós precisamos. Precisamos. Mas se nós não entendemos isso, nós corremos o risco, inclusive, de diminuir a percepção do Deus que se revela, do Deus que se mostra, do Deus que se manifesta, do Deus que age na história. E que não está contido por nenhum ser humano, por nenhum poder. Ele é plenamente suficiente, ele é plenamente o Todo-Poderoso. Ele está desde o princípio, quando não existia princípio, porque de eternidade a eternidade ele é Deus. Mas ele se revelou, e isso mostra o seu amor por gente que estava perdida. Mas o segundo princípio, além da gente entender que a Escritura não é a própria revelação em si, mas é o registro daquilo que Deus revelou, de boa parte daquilo que Deus revelou, nós precisamos nos atentar, nesse segundo princípio, a um perigo, que é parte daquilo
que eu acusei no domingo passado e relembro hoje, parte daquilo que está acontecendo na igreja evangélica brasileira. Literalmente esse ponto. É um perigo terrível separar e segregar a revelação e as Escrituras. No texto nós vemos inclusive, dentro do primeiro princípio, não é? Que o próprio apóstolo Pedro fala da sua experiência lá no Monte da Transfiguração, quando ele diz assim, olha, não foram fábulas engenhosamente inventadas, eu estava lá, eu fui testemunha ocular. Nós temos então o registro disso para nós. Mas aí, ao falar da experiência que ele próprio viveu, ele evoca a nossa postura em relação à Escritura como um todo. Ele diz assim, olha, vocês precisam entender que o nosso testemunho é fidedigno. É revestido de autoridade. Quem é Pedro? Pedro é um apóstolo. A igreja está firmada na pedra angular que é Jesus, mas suportada pelos apóstolos e profetas. Isso significa que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento é que apontam e nos direcionam para Cristo, que é a pedra angular. Pedro, como um desses apóstolos, ele relembra o que aconteceu no Monte da Transfiguração, dizendo, isso não é uma fábula, isso aconteceu e eu sou testemunha do poder de Deus, quando o Pai disse, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu estava lá, eu fui testemunha disso, eu sei quem é Deus, e eu escrevo para vocês, para que vocês se firmem em quem Ele é. Por que mais firme? Porque Ele, como apóstolo, testifica o cumprimento, inclusive, das palavras dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. O que ele está deixando claro para nós é que revelação especial está totalmente ligada à Escritura. A Escritura nasce desta revelação, desse Deus que se revela. E isso acontece de um modo tremendo, como um movimento de Deus na história, para que eu e você pudéssemos ter esse registro, e para que nós e os povos, as gerações, pudessem conhecer esse Deus verdadeiro. Então ele testifica daquilo que ele, como apóstolo, viu e viveu, e diz, isso nos firma ainda mais quando olhamos para os profetas, ou seja, para o Velho Testamento. E se vocês se firmarem nessa Escritura, vocês então terão uma candeia em meio a grandes trevas. Mas o grande perigo é que há um pensamento sutil que tenta fazer essa dicotomia. É mais ou menos assim. Tudo que Deus revelou, de fato, Ele revelou com autoridade. O Espírito dele falou através dos profetas. Ok. Mas o registro captou de modo falho, errôneo, essa parte da revelação que foi registrada. Então o milagre, a ação sobrenatural de Deus, está em Ele se revelar, mas não está na Escritura. E aí aqueles que defendem esse tipo de pensamento, eles então outorgam a si mesmos o papel de dizer o que é Escritura e o que não é. Então o que é a Bíblia nesse tipo de pensamento, nesse tipo de percepção? A Bíblia é, em parte, o registro do que Deus falou, no sentido de que ela contém erros, falhas, e nós precisamos achar a palavra que está dentro desta palavra e tentar tirar o que não serve. Tentar tirar aquilo que não foi inspirado. Tentar achar aquilo que Deus falou no meio do que os homens, autores bíblicos, falaram e erraram. Com isso,
Anula-se a autoridade das Escrituras. E cada um vai se tornando um juiz do que de fato Deus falou ou não. Herman Bavinck, autor do livro que tem dado título a essa série de sermões, ele diz o seguinte: a Escritura não é um ser plenamente humano, incidental, arbitrário e defeituoso da revelação, mas sim um elemento da revelação. Então nós precisamos reafirmar que o que temos como registro, ele é tão autoritativo como a revelação que foi dada. Porque o próprio profeta, quando ele então escreve a Escritura, quando os apóstolos são usados pelo Senhor para o registro das Escrituras, inclusive isso é parte desta revelação e parte do registro daquilo que Deus já havia falado. Eu posso ter dificuldade de entender. Eu posso ter dificuldade de interpretar. Eu posso ter lutas, diríamos assim, com algumas passagens bíblicas. Inclusive, nunca se esqueça, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Textos isolados, textos analisados a partir de uma ótica isolada, já serviram em muitas e muitas situações para que pessoas gerassem terríveis heresias. Então, nem sempre é fácil, porque a Bíblia é rica demais, irmãos. São 66 livros, 39 livros do Velho Testamento, 27 do Novo. E você observe como esses livros foram organizados. Eles não foram organizados cronologicamente. Eles foram organizados pela natureza deles. No Velho Testamento nós temos a lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Depois nós temos um conjunto de livros chamados históricos. Os livros históricos. Posteriormente nós temos os livros poéticos, literatura de sabedoria. Depois nós temos os livros proféticos. E mesmo assim, entre os livros proféticos temos 2 grandes braços, os profetas menores e os profetas maiores. Nós estamos falando do Velho Testamento em cerca de 14 séculos que Deus está agindo na história, se revelando e proporcionando para nós um registro de boa parte daquilo que Ele revelou, em especial ao seu povo. E aí nós vamos para o Novo Testamento, os 27 livros, 4 evangelhos, um livro histórico, o livro de Atos, 21 epístolas ou cartas, um livro profético que é Apocalipse. Então ninguém se aproxime da Escritura Sagrada como se fosse um livro qualquer e de simples interpretação. Porque um Deus incompreensível como é o nosso Deus, porque ninguém consegue entendê-lo na totalidade quem Ele é, agindo na história, construindo um registro daquilo que Ele desejava que chegasse até nós. Você acha que você teria nas mãos um livro como um gibi? Temos uma maravilha de Deus, a Bíblia. E ela não contém a palavra, ela é a palavra registrada de Deus, para que nós possamos nela alicerçar a nossa vida, como diz Pedro nesse texto, ela é essa candeia para nós no meio de um mundo escuro. Mesmo que tenhamos as nossas lutas em compreendê-la. E nela está tudo o que nós precisamos. E aí Pedro nos lembra algo sobre a profecia que nós temos registrada. Olha aí, verso 20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia do quê? Da Escritura. Então lembra o que eu falei.
Deus levantou profetas, inclusive no Velho Testamento, que não tem nenhum livro registrado. Mas aquilo que Deus proveu o registro, a profecia que está para nós na Escritura, olha só o que diz Pedro. Provém, ou seja, essa profecia não provém de interpretação pessoal. Pastor, então quer dizer que aquilo não surgiu simplesmente da cabeça do profeta, do escritor bíblico. É o que nós chamamos de inspiração orgânica. Inspiração orgânica significa justamente o que ele vai dizer aqui, olha. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Então não foi o indivíduo que falou assim, Deus, eu quero ser profeta da tua palavra. Não, foi Deus que moveu esses homens, porque eles foram impelidos pelo Espírito Santo. Então eles tiveram uma condição tal, em que aquilo que eles escreveram era justamente movido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso a Escritura é sagrada, por isso a Escritura é autoridade para a nossa vida, para o nosso pensamento, para a nossa caminhada com o nosso Senhor Jesus. Agora, por que é orgânica e não mecânica essa inspiração? E Deus é maravilhoso demais, não é? Porque Deus não colocou o escritor bíblico, os cerca de 40 autores bíblicos, num transe. Eles não ficaram lá, você já viu aquelas imagens, né, de psicografia? Né? O espírito maligno, baixa no cavalo, que é o nome dado a quem recebe, e o camarada isso é mecânico. Onde está a consciência desse indivíduo? Onde está a interatividade dele com aquela situação? A própria doutrina espírita vai dizer que ele foi tomado por um espírito que tomou a sua consciência. Sua consciência está apagada para tudo aquilo. E ele está tomado, ele é um cavalo que foi montado. Pastor, então não foi assim que Deus falou aos profetas, aos apóstolos? Não, irmãos. Deus não colocou eles num transe ou coisa parecida. Deus trabalhou mediante o Espírito, inclusive usando os dons, os estilos. Então, se você tem alguém, por exemplo, que era mais erudito, você vai ver um pouco mais de erudição. Um exemplo disso, por exemplo, é o próprio apóstolo Pedro. Lembremos que ele era o quê? Como profissão, antes de conhecer o Senhor Jesus? Era um pescador. E a Escritura diz que ele era iletrado. Provavelmente nunca aprendeu a escrever. Pastor, mas se ele nunca aprendeu a escrever, por que a gente tem então a Epístola de Pedro? Porque ele usou um recurso comum à época. Alguém que colocasse no papiro, no material, aquilo que o Espírito Santo estava ministrando a ele. E aí, por isso, você vê o quê? Um estilo mais simples da linguagem de Pedro, quando você compara, por exemplo, com Lucas. Porque Lucas, o que ele foi mesmo, gente? Médico. Ao contrário de Pedro, ele tinha uma formação. Era um médico e um historiador. Então você vê diferenças linguísticas. Porque o Espírito Santo usou estes homens, inspirando para que eles registrassem aquilo que precisava ser registrado, sem que isso fosse incoerente com o restante das Escrituras. Amém. Mas ele fez isso de um modo orgânico, agindo na vida desses autores, de modo a dar a eles essa direção plena, correta, daquilo que deveria ser escrito, mas usando os dons e os talentos que eles mesmos tinham. E aí, a gente precisa entender a diferença nossa
para os autores bíblicos. Guarda isso, que isso vai te ajudar. Você não recebeu e não vai receber inspiração. Porque a inspiração foi dada aos autores bíblicos. A inspiração foi a garantia de que temos aqui um registro fidedigno. Como diz o apóstolo Pedro, não é por interpretação humana. Eles foram impelidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas apesar de você ter o Espírito Santo de Deus e dele te guiar, lembra lá das pregações em Romanos, né? Que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Isso não significa que nós tenhamos a mesma capacidade dada aos autores bíblicos, senão nós iríamos aí continuar escrevendo a Bíblia. O que nós temos é algo chamado iluminação. Iluminação do Espírito para tirarmos da revelação registrada de Deus aquilo que precisamos para a nossa vida. Mas iluminação não nos garante inerrância. É por isso, gente, que se você está crescendo na palavra, você tem que entender uma coisa. Você tem que confrontar o que você ouve no púlpito, o que você ouve pela internet, o que você ouve. Pode ser o maior pregador da face da terra. Compare com as Escrituras. Pastor, então o senhor hoje, nessa noite, o senhor não está sendo inspirado? Não. Posso errar. E qualquer pastor que ame a palavra de Deus, o desejo sincero dele é que haja um rebanho que tenha coragem de olhar para o que ele está falando e verificar, como os bereanos, lembra dos bereanos? Que Paulo falava e eles olhavam para o Velho Testamento e eles tentavam achar a resposta. O que ele está falando sobre esse Messias condiz com as profecias do Velho Testamento? Então, irmãos, nós precisamos ser como os bereanos e entender que nenhum pregador tem a inspiração do autor bíblico. Mas seja o pregador, como seja você, nós temos a iluminação do Espírito Santo. Então, se a gente busca uma vida cheia do Espírito Santo, se a gente busca uma vida de comunhão com o Senhor, a partir do fato que o Espírito Santo habita em nós, que amamos o Senhor, que nos rendemos ao Senhor, você terá iluminação. Iluminação. E o Espírito Santo usará a palavra para falar com você. E aí a igreja precisa orar pelos pastores. Senhor, ilumina os nossos pastores. Senhor, socorre os nossos pastores. Não deixe que eles falem a partir de uma interpretação equivocada, mas que eles sejam fiéis, bons dispenseiros da palavra do Senhor. Ah, como nós precisamos de oração, irmãos. E precisamos da vigilância, do cuidado do povo de Deus. E aí, irmãos, Pedro fala essas coisas porque ele estava profundamente preocupado com os desafios que a igreja estava vivendo naquela época. Se você olhar no capítulo 2, logo depois do texto que nós lemos, ele diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo. A gente tem tantos testemunhos do Velho Testamento, não é? De homens que se levantaram, por exemplo, profetas na época de Jeremias. Jeremias falando assim, ó, está vindo a opressão, se arrependam. A cidade vai ser sitiada, depois ela vai ser tomada, se arrependam. E havia os falsos profetas dizendo, não, Deus tem dito que haverá paz, prosperidade na cidade. Então, falso profeta não é nada novo. Nada novo. Só que ele diz, como também surgirão preste atenção, não é um desafio de fora para dentro, é um desafio de dentro para fora. Surgirão
entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Como seremos um povo saudável, uma igreja saudável, crentes saudáveis, se nós não estivermos firmados na palavra de Deus? Como, irmãos? Como, irmãos? A palavra de Deus é preciosa demais para se perder no caminho. Quero deixar, então, 3 rápidas aplicações. A primeira, seja uma pessoa devota a Deus através da palavra. A sua devoção a Deus necessita envolver a palavra com a oração. Conta-se a história de uma senhora, estava meio sumida da igreja, o pastor foi lá fazer uma visita. Minha irmã, só está doente, está acontecendo alguma coisa, está muito desanimada, não tenho visto a senhora. Não, pastor, eu estou bem, eu e Deus, está tudo ok, fica tranquilo, mas só tem uma coisa difícil, porque eu perdi meu óculos. E tem 15 dias, aí eu estou com dificuldade na igreja, não tem como ler Bíblia, estou tão triste, pastor, com isso. Aí o pastor falou assim: minha irmã, deixa então fazer o seguinte, vamos então ler a Bíblia, vou ler a Bíblia para a senhora, pega aí a Bíblia. A velhinha só foi assim na frente, né, da estante, pegou a Bíblia, deu para o pastor. Quando o pastor abre a Bíblia, o óculos está lá dentro. Se ela tivesse pego a Bíblia naqueles 15, 20 dias, o problema dela estava resolvido. Precisamos abraçar a Escritura. Ter, se possível, todo dia, a busca do maná que Deus tem para derramar para nós através da sua palavra. Mas não apenas devoção a Deus através da palavra. Seja um estudioso. Não significa que você precise necessariamente ser um teólogo, uma teóloga, mas estude. Há uma riqueza, um oceano de riquezas na palavra de Deus. Como nós dissemos, há grandes desafios de conhecimento, e você pode escavar, que você perceberá que você nunca vai esgotar aquilo que Deus pode te ensinar através da sua palavra. Então, além da sua vida devocional, daquele momento com o Senhor no dia a dia, aproveite as oportunidades. Estamos aí, temos a nossa EBV. Os professores se eximindo da preguiça, ralando, para entregar estudo da palavra com consistência. Temos literatura, muita literatura, sobre os diversos temas que a palavra de Deus traz. Temos, inclusive, aqui uma livraria. Se você precisar de ajuda, pastor, eu estou querendo, por exemplo, estudar escatologia, ou eu quero estudar a autoridade da Bíblia, ou eu quero estudar sobre a salvação, seja lá qual for o tema, existe coisa boa para te ajudar, para abrir sua mente, para expandir seu conhecimento. Então, meu irmão, minha irmã, além da devoção, seja um estudioso. E por último, não seja um fariseu. Lembre-se do que Jesus disse no final do Sermão do Monte, sobre o homem sábio e o homem nécio. O sábio é aquele que firmou a sua casa sobre a rocha. E o que Jesus disse, que esse representa quem? Aquele que ouve a palavra e a pratica. Mas o nécio, o tolo, é aquele que construiu a casa sobre a areia. E quem é essa pessoa? Aquele que ouve, mas não traz para o coração. Não adianta simplesmente ser um estudioso.
É necessário ser alguém que obedece à palavra de Deus. Esse é um desafio para todos nós. Que o Senhor nessa noite gere fome em você pela Escritura. Que o Senhor gere em você gratidão, porque Deus se revelou e Ele registrou parte daquilo que Ele revelou para que nós pudéssemos conhecê-lo. Que o Senhor derrame em você um apego tal pela palavra do Senhor, que você possa dizer, como disse o salmista no Salmo 19, Senhor, as tuas palavras são mais preciosas do que o ouro, muito ouro depurado, e elas são mais doces que o mel. Que essa semana você mergulhe na palavra, em devoção a Deus, em estudo da palavra do Senhor e em busca de obedecer aquilo que o Senhor tem para você. Curva a sua cabeça, vamos orar.